Sandra, o que aconteceu com a Argentina nesse pouco tempo que o Milei está? Conta um pouco para a gente. Eu sei que muitos da nossa audiência já sabem de toda a trajetória do Milei, mas eu acho que você, como alguém que estava ali perto, poderia nos explicar o que aconteceu com o Milei desde o momento em que ele falou que queria se candidatar até o momento que ele quebra a bolha por meio da internet, por meio de mídia independente na Argentina, da qual você faz parte, e até o momento que ele chega no poder e o que ele faz ali. Eu acho que essa introdução seria de extrema importância para a nossa audiência entender um pouco mais o que aconteceu na Argentina, porque muitos não sabem, né? Pensam que foi só um copy-paste do que aconteceu com Trump em 2016, com Bolsonaro, mas pelo jeito não é bem assim, né? Eu queria entender um pouco mais. Muito bom. Opa, não voltei aqui. Cadê eu? Aqui, pronto. Muito bom o teu ponto, Alan. Inclusive, no começo do programa, você falou que uma grande realidade que é o que eu percebo, o brasileiro sabe muito pouco de América Latina, né? Nós estamos, no Brasil, isolados pelo idioma. E isso é um problema, porque isso traz muita ignorância. E é muito importante você saber o que está acontecendo no cenário ao redor, porque, obviamente, impacta. Impacta, inclusive, hoje, todo o milagre econômico que o Milei está fazendo na contramão do Brasil, enquanto o Brasil está se afundando, a Argentina está subindo, uma velocidade absurda para um país que está saindo de uma crise, da pior crise da história, um dos países que mais teve inflação no mundo. E isso vai, inevitavelmente, influenciar o voto também de muita gente no Brasil. Então, é muito importante que o brasileiro saiba o que está acontecendo. Agora, voltando para a Argentina, muito interessante também a pergunta que você me fez, eu peguei desde o começo, né? Então, o que aconteceu com o Milei? Muita gente acha que o Milei é tipo o Macri. Veio, vai ficar 4 anos, depois voltam os peronistas. O que as pessoas não entendem é que o Milei, ele representa uma revolução cultural. Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Não é só um governo de direita. Aliás, não é nem sequer apenas um governo de direita. A gente está falando do primeiro presidente liberal libertário eleito no mundo. Não existe nenhum outro presidente no mundo com essa denominação. O que é um liberal libertário? Ele vai muito além de simplesmente um líder da direita. O centro de direita, claro, quais são os princípios básicos? A propriedade privada, o livre comércio, enfim, tem aquelas questões básicas. Ele é contra aborto, né? Então também tem esse lado conservador, apesar dele ser pai de pet, ele tem esse lado conservador, mas sendo libertário, ele luta para reduzir o peso do Estado sobre a população. Nem todo líder de direita é libertário, na verdade a maioria não é, né? Tem muitos líderes de direita que vão ter uma administração um pouco melhor, mas não vão reduzir o Estado da maneira como ele está, não apenas propondo, como fazendo. Então, primeiro que ele tem todas essas características que têm inclusive influenciado até mesmo Donald Trump. O Trump tem copiado políticas do Milei, né? Pretende copiar políticas. Imagina, um país de primeiro mundo vai copiar políticas que um presidente de um país subdesenvolvido que está saindo de uma crise está colocando. Então, ele tem toda essa característica que é diferente de qualquer outro líder, não só da Argentina, no mundo. Além disso, quando eu falo de revolução cultural, o que aconteceu na Argentina foi o seguinte: não só rede social, ele era um painelista a gente chama alguém que participa de programas, de debates políticos. Ele começou a ser convidado para alguns programas de TV aberta também, e foi aí onde ele explodiu. Mas ele foi porque tem uma frase que eles usam aqui na Argentina, que inclusive está na biografia dele, que eu tenho aqui, que diz: eles não viram vir, eles não viram vir, eles não ouviram vir, eles não conseguiram perceber o que ia acontecer. Ele participou de alguns programas e cada vez que ele participava, com esse jeito agressivo dele, dinâmico, autêntico, ele viralizava, e isso dava muita audiência para os programas. Então, os programas começaram a convidar ele seguido, porque, poxa, esse cara vem aumentar a audiência. E, ao mesmo tempo, começou a haver uma pressão do governo, pensar, poxa, esse cara tá... Quando eles perceberam que ele estava se destacando, não, esse cara tá falando coisa que não é bacana, então comecem a limitar ele. Então, houve toda essa... Sandra, desculpa interrompê-la, mas isso aconteceu um pouco com o Bolsonaro no programa da Luciana Gimenez, né? Ou seja, falando diretamente com o povão na TV, de modo livre, essas pessoas ganharam muita notoriedade. E desculpe te interromper, mas eu queria enfatizar isso, porque isso mostra o porquê que eles desejam censurar a internet, ou seja, os meios para chegar na população, porque essa é a maneira com que eles fazem para limitar as opções no imaginário das pessoas, né? Quando você censura, você, na verdade, você está fazendo o quê? Você está limitando as opções
na mente das pessoas. E eles tentaram fazer isso com o Milei, mas não deu certo, né? Então, é porque primeiro eles subestimaram o Milei. Quando eles foram tentar travar o Milei, já era tarde demais. O Milei já era um fenômeno. E tanto que eles diziam, que a própria Cristina Kirchner é um fenômeno barrial. Até hoje, ele usa essa frase, ironicamente, fenômeno barrial, cada vez que ele está, que seria um fenômeno de bairro, né? Cada vez que ele está na capa de um jornal na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, ele coloca, olha, fenômeno de bairro. Que era o que eles falavam que o Milei seria. Isso é só um fenômeno de bairro. Então, eles subestimaram. Quando eles quiseram travar, já era tarde demais. E o que o Milei fez, ele educou a população. Ele, inclusive, dava aula de economia em praças públicas. Porque ele dizia, os políticos tradicionais querem as pessoas ignorantes. Nós queremos as pessoas instruídas. Então, a gente vai ensinar sobre inflação, sobre emissão de moeda, a gente vai ensinar para as pessoas os princípios básicos de economia, porque sem isso não tem como você ter um voto consciente. Só que o Milei, ele não é um lobo solitário. Isso que o brasileiro também não consegue perceber.